bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! O Papo de Líder de hoje é com Ricardo Kapler, casado com Eloane, pai de Suzana e Luísa. Ricardo é formado em teologia, pós-graduando em liderança e gestão de pessoas. É pastor fundador da Batista Bethesda, em Piracicaba, São Paulo. Torcedor roxo do Fluminense, apaixonado por HQ e pela Marvel. Ricardo, seja bem-vindo, cara. Obrigado, pastor Devinho. Uma bênção estar com vocês aqui, poder contribuir e falar sobre liderança no tempo difícil, né? É verdade. Queridão, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite. Tenho certeza que você vai contribuir bastante com todos que estão assistindo aí esse bate-papo. Bom, mas antes da gente entrar no assunto principal, que história é essa de ser torcedor fanático aí do Fluminense? Você é de São Paulo, cara. Essa é uma pergunta, porque é predestinação, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas brincadeira à parte, meu pai ele é carioca, de Duque de Caxias, a família da parte dele é toda do Rio de Janeiro, eu tinha um avô falecido flamenguista fanático, só o meu pai foi escolhido, e aí ele fez o discipulado direitinho, então desde criança é tricolor. Amém. Deus entrou na história aí, né? Ricardo, você é fundador da Igreja Batista Bethesda. Faz quanto tempo isso? Essa história já está passando, né? Era uma história, tudo passa muito rápido. Vocês estão me falando, você me falou da igreja aí que tem 5. Eu falo para que vocês possam remir o tempo, porque passa muito rápido. Vai completar 14 anos essa história. Eu fundei a Bethesda saindo do seminário. Era o último ano do seminário, com 3 famílias. Houve um desafio para a gente assumir, era um chamado ponto de pregação. E aí Deus colocou no meu coração esse desejo de plantar uma igreja para aqueles que não gostam de igreja, né? Foi assim que a gente iniciou a Bethesda. Pô, beleza. E a Bethesda ela já começou em células ou não? Essa é uma longa história. Na verdade, eu vou tentar sintetizar aqui. No seminário eu recebi um livro. Tinha um ministro de música que morava comigo lá no pensionato. Ele me entregou um livro, está até aqui na biblioteca, chama Manual do Auxiliar de Célula. Quando eu peguei aquele livro, eu falei bem assim: tá amarrado, Satanás, para trás de mim, em nome de Jesus. Que era aquela época do auge do preconceito com a visão celular, né? Mas eu peguei aquele livro, isso é sério, é como se Deus tivesse falado para mim: ué, vai ser um pastor e tá com medo? Retém o que é bom. A leitura daquele livro abriu meus olhos de uma maneira assim exponencial. Aí, para resumir, nós iniciamos a Bethesda com os valores, com o entendimento de que nós queríamos ser uma igreja em grupo. Até que o DNA chegou lá, mais ou menos meados da metade da nossa história. Então, a Bethesda nasceu com esse desejo mesmo de implantar célula, mas foi um longo processo para a gente acertar, principalmente a visão, né? Os pilares da visão celular, mas a gente iniciou com isso já muito claro para nós. Pô, que legal, que legal. Então, a Bethesda já tem 14 anos, né? E está nesse desafio aí de fazer discípulos para Jesus, nessa empreitada linda. É a missão que nós temos, né, Ricardo? Isso é bom demais. Glória a Deus. Você mencionou aí sobre o livro que você ganhou. Eu estou vendo atrás de você aí que tem livro aberto na sua biblioteca. Eu sei que você é apaixonado por leitura, cara. O que você tem lido ultimamente aí? Rapaz, pergunta, deixa eu ver se está aqui perto os livros. Até como esse é um papo de líder, é aquilo que eu tenho carregado, eu acredito nisso, que nem todo leitor é um líder, mas todos os líderes são leitores. A gente só pode crescer, e eu falo sempre para a minha liderança, né? Que a gente pode crescer de 2 maneiras, ou através da sabedoria ou através da consequência. Consequência é eu errar, vale, mas eu pago um alto preço. Sabedoria é aprender com quem já trilhou esse caminho. Os livros talvez são os maiores, talvez, instrumentos da gente adquirir sabedoria. Bom, o que eu estou lendo aqui, geralmente eu leio várias coisas. Uma delas eu estou lendo com a minha igreja esse livro, que vale muito a pena, que fala de relacionamento, tem tudo a ver com a célula 40 Dias de Amor. Eu estou lendo esse livreto do John Maxwell, chamado O Poder de Pensar Grande. Show de bola. E esse livro um pouco mais teológico hoje aqui, que é o dessa semana, O Mundo Perdido de Adão e Eva.
o debate sobre a origem da humanidade e a leitura do Gênesis. Eu tinha parado ele e retornei nessa semana. Que legal, cara. Então, crescimento tem a ver com informação, né? Conhecimento que a gente vai adquirindo através da leitura, né? Não precisa ser só através da consequência, né, Ricardo? A gente não precisa pagar esse preço, é igual esse networking que a gente tem nos ajuda muito nisso, né? Uhum. Aprender, opa, eu não preciso trilhar esse caminho que já é uma tragédia anunciada, né? Aprender com a sabedoria é muito mais fácil. É verdade. Queridão, então, assim, nesses 14 anos aí que vocês estão, né, na empreitada, pastoreando a Bethesda, você conseguiria, assim, destacar um desafio que você enfrentou enquanto líder? Eu sei, cara, que tem muito. A liderança, meu irmão, parece que é um poço sem fim de desafio. Mas você conseguiria destacar um desafio nessa empreitada sua como pastor? Uau! Bom, vou tentar. É difícil falar em 14 anos. Mas, assim, se eu for para sintetizar um desafio, eu já tive desafios de demitir pessoas do staff e tal, mas talvez o mais positivo não importa a circunstância, a fase, a crise, liderar com fé. E necessariamente, talvez os líderes estão acompanhando e falam, se eu sou um líder, automaticamente eu estou liderando com fé. Não necessariamente. A gente muitas vezes tem uma esperança, uma expectativa, mas o nosso coração às vezes está cheio de medo, de ansiedade, de incredulidade, de dúvida. Então, o meu maior desafio como líder aqui é fazer todas as coisas, principalmente na questão financeira. Vamos abrir, talvez o jogo deixar de uma maneira mais acessível. Sim. A gente nasceu sem dinheiro, crescemos sem dinheiro. A igreja, é óbvio, cresceu, né? Financeiramente, mas continuamos sem dinheiro. Então, eu costumo falar que tudo que a gente faz e tudo que nós compramos não é com dinheiro, é com fé. Então, talvez essa seja a maior lição que eu preciso relembrá-la todo dia. Não é porque a gente, 14 anos, está jóia. Entrou essa crise do Covid-19, mudou tudo. Até as questões financeiras estão atingindo os pastores e líderes. Novamente, Deus tem falado comigo. Filho, essa é a hora de tomar decisões reais, sensatas, encarar o gigante, mas a fé precisa permanecer aí. Show de bola, cara. Eu ia te perguntar exatamente isso. Né? Um momento em que você precisou liderar com fé e você já deu exemplo aí, que é a questão financeira. Eu penso realmente que esse é um dos desafios, né, que um líder enfrenta, começar um projeto, começar um trabalho, encarar o desafio de liderar sem recursos, né, ou com poucos recursos. Foi o caso de vocês aí, quando iniciaram a Bethesda também, né? Muito. É claro que o nosso coração, quando eu iniciei a Bethesda, é uma história que eu larguei uma carreira com um bom salário, proposta de outras igrejas, ao trabalho, talvez quem não conhece a história da Bethesda, para ganhar R$60. Então, o que eu quero dizer sobre isso? A gente não estava preocupado com dinheiro, mas não adianta você falar que no decorrer os recursos não fazem parte desse processo de liderar a igreja. E é muito difícil a linha tênue entre eu preciso de recurso, mas como é que isso não vai ser a ênfase do meu sono? Não sei se eu estou conseguindo me expressar, né? A gente tem que pensar em recursos, mas sem que isso tome o nosso coração. É um dilema constante, né? Legal, cara. Exatamente. Esse dilema, ele acompanha a vida do líder o tempo todo. Por mais cheio de fé que ele seja. Eu abri aqui para falar que eu iniciei sem dinheiro, para dizer que eu não estava preocupado, preciso ter um caixa. Não, eu tinha convicção mesmo. Só que constantemente essa fé é provada de maneiras diferentes. Vai aumentando o nível dos desafios, né? Uhum. Imagino que o que você esteja dizendo tem a ver com algumas pessoas só dão um passo depois que tiver tudo pronto, todos os recursos. Exatamente. Bom, aí acaba conflitando com a palavra, né? Que a palavra de Deus diz, nós não andamos por vistas, andamos pela fé. Então, é um conflito. Se eu pudesse encorajar quem está assistindo, não sei quem está tendo acesso, que o nosso trabalho, lógico que é amplo, né? Liderança é uma arte, uma ciência, um dom, mas assim, a questão da fé é chave, né? Não da fé cega, mas dessa fé que realmente dá passo. Eu tenho orado muito que a Bethesda tem Deus, a gente tem experimentado. Como é engraçado, né?
Eu tive um ano de 2018 muito difícil na igreja, por uma série de problemas, decisões com equipe, de dispensar gente da equipe. Entramos, 2019 foi um ano de readaptação, 2020 entramos com força total. Agora, ó, o avião decolando, a Covid vem. Mas aí o que eu tenho entendido é que Deus tem falado muito isso, filho. Sempre, sempre, sempre a minha obra ela é realizada pela fé. Eu sou honrado pela fé e o povo de Deus precisa dar passo de fé. Lógico que existem as suas particularidades que cada líder vai responder, mas é algo que precisa estar no nosso radar, né? Então, você está afirmando para a gente que o passo de fé que você deu lá atrás, essa mesma forma de pensar, de lidar com os desafios, utilizando a fé hoje, diante do Covid-19, funciona da mesma forma. Eu acredito. Eu acho que o que muda são as etapas dentro do nosso ministério, né? Os recursos, quem nós temos que liderar. E eu digo para você, Davi, não sei como é que os pastores, mas uma boa parte de quem nós do DNA, seja aí onde você está, aqui em São Paulo, nós servimos, são igrejas pequenas. É a maior parte das igrejas do Brasil. Qual é a grande tentação? O crescimento vai chegar para todos que estão ouvindo aí em nome de Jesus. Profetizo. Amém. De que aquela fase de dar paz de fé, eu começo a ter um caixa, eu começo a ter um salário, eu tenho equipe. E se nós não vigiarmos, a gente para de dar passo de fé. A gente entra numa zona de conforto. E aquilo que era nível de sacrifício lá atrás, a gente atinge o platô, estamos contentes, a gente pode, os corajosos do passado podem ser medrosos no futuro. E a gente precisa constantemente estar se desafiando. Uau, cara, é exatamente isso, né? Entra no... Eu gosto de dizer o seguinte para os líderes aqui da IBNC, é o seguinte, cuidado para você não chegar ao ponto de liderar na zona de conforto. Isso é perigoso demais, porque a tendência do ser humano é procurar um lugar para se apoiar. Eu dou esse exemplo para eles assim, de maneira simples mesmo. Quando eu estou com eles numa sala, no escritório, no templo, num gabinete, onde eu estiver, eu falo assim, ó, vê se você não procurou agora aí, um lugar para você se apoiar. Um lugar para você apoiar a mão, para encostar o corpo, para sentar. Por quê? Quando nós paramos, a gente quer conforto, a gente quer se encostar em alguma coisa. Não, e pior ainda, se esse lugar é um lugar de relativo sucesso. Se você estava numa situação de deserto e agora está um passo da entender a nossa linguagem da terra prometida, a tendência da gente se acomodar é muito maior. É verdade, cara. Agora sim, em relação ao Covid-19, cara, como é que vocês estão enfrentando aí, uma vez que a nossa realidade de igreja é vida na vida, vida em comunidade, é relacionamento, como é que vocês estão lidando com isso aí? A fé está entrando em ação mais uma vez? Eu acho que muito, das mais variadas maneiras. Eu ouvi uma expressão de um pastor nessa semana e peguei para mim. Ele fala algo que eu acredito que é o que a gente está enfrentando, que nós estamos tendo que arrumar o avião no ar, ele não está no chão. E aí, como é que eu estou lidando com isso? Algumas coisas eu tenho sintetizado e pensado. Primeiro, basta cada dia o seu mal. Muita gente tem falado, pastor, para onde vamos? Basta cada dia o seu mal. A gente não dá para fazer tantas previsões, a gente crê, igual eu falei sobre a fé, mas é dia a dia. O que a gente tem feito, eu vou confessar que, como eu falei para você nas primeiras 2 semanas, foi semana de muita turbulência interior para mim. Não era nem medo. Era, e agora, para onde a igreja vai? Porque o líder ele é alguém que age, o que eu preciso fazer? E Deus, eu fui aprendendo a aquietar meu coração para entender algumas coisas. Vamos lá. De que a gente está conectado na rede social, a gente vê muita coisa, muitas vozes. A igreja tal está fazendo tal, a igreja tal está fazendo tal. E a gente fala, eu preciso fazer alguma coisa. O que Deus tem me ensinado filho, Piracicaba tem uma necessidade específica onde a igreja está, que é diferente da igreja tal. Tem coisas que são comuns, a gente pode aprender. E é o que a gente está tentando fazer agora. Quais são as nossas necessidades que a gente precisa atender? Que não é igual a de A ou B. E aí tem sido um trabalho de colher isso. Como? Através das nossas células. Eu acho que talvez os nossos olhos, os olhos da liderança são os nossos líderes de célula através do Zoom, né? Através desses aplicativos. E a vida da igreja, por um lado, tem sido desafiador. Por outro, a gente tem sido surpreendido. Não é o ideal, mas o quanto essas ferramentas têm suprido
pessoas têm sido pastoreadas, abençoadas, estão conectadas nas escolas de líderes, nas células, nos aconselhamentos, e que a gente não tinha há um tempo atrás, né? Então tem sido uma bênção. Entendi. Eu contando uma experiência para você do que aconteceu na minha célula outro dia, por conta do aplicativo, né, que a gente está utilizando, o Zoom, nós recebemos um visitante da região dos lagos. Eu estou em Campos dos Goytacazes, nós recebemos um visitante da minha célula de região dos lagos. 3 horas e meia daqui, cara. Uau! Falei com ele, seja bem-vindo, cara. Né? Você está na minha sala aqui agora e eu estou na sua sala. Ó, que coisa. Mas ó, nós dois aqui, conversando, eu em Piracicaba, isso já estava ao nosso alcance. Mas eu acredito que a crise vem para a gente se redescobrir, quebrar paradigma e usar mais algumas coisas, né? Então, passando a crise. Desculpa. Você acredita, então, que isso seja uma oportunidade, cara, para a igreja? Sem dúvida nenhuma. Eu brinquei ontem com o pastor, Fábio Lage, Fábio que está aí, de que muitos de nós, por causa do paradigma, fomos pegos de surpresa na questão da tecnologia, da transmissão online. Alguns era por uma questão financeira. Mas isso tem provado que a grande desculpa nunca foi dinheiro. Porque com celular a gente consegue fazer. Era muito mais um paradigma e não enxergar para o futuro. Então, o que eu tenho falado para a minha equipe? Deus está desenrolando diante de todos nós imensas oportunidades que estavam na nossa frente e nós não estávamos aproveitando. Cabe a nós surfar nessas ondas, né? Essa tempestade, aprender, saindo dela, como é que a gente pode ser mais efetivo como líderes, né? É a igreja do futuro. Muito bom, cara. Muito boa essa ideia, né? Da onda passando. Não é o surfista, né? Esse um autor diz isso, que produz a onda, mas ele tem que estar preparado para surfar quando ela vier. É verdade, é verdade. Isso é legal demais. Cara, a gente já está caminhando aí para o finalzinho desse bate-papo top. Passa rápido, né, cara? Passa muito rápido. É uma bênção. Eu gostaria que você pudesse deixar aqui um conselho, um incentivo, né? Alguma frase que seja impactante para os líderes, pastores que estão assistindo a gente aqui, tá bom? A palavra que eu quero dar para vocês é de que nós sairemos da Covid e não seremos mais os mesmos. Nós vamos encontrar um outro mundo depois de tudo isso. Mas a gente não pode esquecer essa realidade que nós mesmos pregamos, mas nós estamos sendo testados. E vai ser meu texto amanhã da minha mensagem, tá? Não vou pregar aqui. De que a tempestade atingiu os discípulos, provavelmente num dia de sol, porque no Mar da Galileia é assim. A tempestade se forma sem perceber, ela é imprevisível, que é o que aconteceu com a gente. Jesus parecia que estava dormindo no barco, mas ele controla a tempestade. Então que a gente possa guardar isso como uma bomba e passar para o nosso rebanho que está sem esperança, de que nós vamos estar juntos do outro lado. Vai passar essa crise, ela vai acabar. E a grande pergunta é como é que nós vamos chegar do outro lado. Eu acho que eu não vou deixar uma pergunta para você, líder, pensar. Como é que, acabando isso, como estarei do outro lado? Eu tomei já uma decisão, pastor. Eu quero estar do outro lado maior, melhor, mais cheio de fé, com novas oportunidades para minha comunidade. Amém, amém. Uau, que palavra, cara. Eu vou pedir a você aí uma sugestão aí de um livro que você diria aí, ó, leia, porque vai mudar a sua vida, sua forma de pensar, vai acrescentar a você. Que livro ficaria para livro? É difícil falar um livro, mas eu vou falar um, tá? Um livro que chama Visionar, do Andy Stanley, da Editora Vida, que vai falar muito sobre visão. Ele traça a história de Neemias. Eu acho que vai nos ajudar muito, porque é a visão, que eu falei do outro lado, é o grande arsenal que nós precisamos ter nessa hora, hein? Não perder a visão. Esse livro é incrível, meu irmão. Tem outros, mas eu deixo esse como antes. Esse é demais. Ele provoca a pensar diferente, a quebrar paradigma. É incrível. Ótima indicação, ótima indicação. Mas, pastor, eu sei que você falou que está sendo breve, mas eu preciso indicar mais um que eu acho que tem tudo a ver. Agora, se eu achar ele aqui, meu Deus, onde é que está esse abençoado livro? Ai, não vou... Aqui. Achei. Esse livro já vem falando da Igreja do Futuro há muito tempo, agora que me veio na cabeça, que é Uma Força em Movimento, do grande Erwin McManus, da Mosaic, que é uma igreja realmente que tem moldado uma cultura.
esse livro parece que já estava profetizando muita coisa disso que a gente está experimentando com essas questões online. É mesmo, esse eu não conheço não, então eu vou ler esse Esse daí. livro é sensacional. Garimpo Editorial. Show de bola, ótima indicação. Queridão, ó, para a gente encerrar o papo de líder, eu vou pedir para você mostrar o braço do líder forte. É assim que a gente encerra o bate-papo nosso. Ó. Assim? É isso aí, cara. É o braço forte da liderança. Nós precisamos, né, cara, do braço forte. Amém. É claro que aqui é uma brincadeira, nós não somos fortes, mas o que está em nós é o que Glória a Deus. é o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, cara, por esse bate-papo. Deus abençoe sua vida aí. Conte com a gente sempre, tá bom? A honra é minha. Vamos juntos criar o futuro no nome de Jesus. Amém. Um beijão, cara. Fica na paz. Beijão. Deus abençoe. Até mais.